Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira já está começando, agora 12:02, e você confere os destaques de hoje. Sociedade Rio-Grandense de Infectologia defende lockdown no estado para conter o coronavírus, mas o governo descarta. Produção de arroz em Cachoeira do Sul. Nossa equipe foi até o campo para ver de perto o que tem mudado e para conversar com quem entende do assunto. Projeto de implementação de parklets em Cachoeira do Sul é retirado de votação na Câmara por ter falhas e ausência de regramentos, segundo os vereadores. Depois de um dia de reuniões e negociações, nada feito. A rodoviária de Cachoeira do Sul está fechada. Quais as alternativas para garantir transporte público de qualidade? A gente responde isso em uma entrevista com o especialista em transporte coletivo, Valdir Souza. Tudo isso você acompanha agora no NT Sul. Gente, ontem em Cachoeira do Sul não teve novos casos de coronavírus registrados. Foram notificados pela Secretaria Municipal da Saúde 5 casos suspeitos e 2 recuperados. Os pacientes recuperados são um homem de 52 anos e uma mulher profissional da saúde de 33 anos. Atualmente, Cachoeira do Sul tem 124 casos confirmados, 34 suspeitos, 502 já foram descartados e 105 pacientes estão recuperados. Você pode acompanhar todos os números de Cachoeira em relação à Covid-19 lá no nosso site novotempo.com/ntsul. Diariamente, a gente atualiza as informações conforme divulgação da Secretaria Municipal da Saúde. E o Rio Grande do Sul se aproxima da marca de 1.000 óbitos por coronavírus. Até ontem, os dados apontavam para 995 mortes no estado. A Sociedade Rio-Grandense de Infectologia divulgou nota afirmando que as medidas adotadas até este momento vão ser insuficientes para conter a pandemia no estado. De acordo com o texto, a situação está evoluindo para um grave comprometimento do atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus. A nota da sociedade, com data de domingo, 12 de julho, considera os números de mortos e contaminados em Porto Alegre, com destaque para óbitos por Covid-19, que duplicaram em 2 semanas, e no estado, ressaltando que a epidemia está em crescimento acelerado, determinando o impacto na capacidade de atendimento hospitalar em unidades de terapia intensiva. A velocidade de propagação gera demanda adicional ao sistema de saúde, que já enfrentava sobrecarga prévia, impactando na assistência a outras doenças. A diminuição de recursos humanos por adoecimento de profissionais é uma realidade e agrava ainda mais a situação dos hospitais, acrescenta o comunicado. A diretoria da instituição finaliza a manifestação, alegando esperar que medidas mais rigorosas sejam consideradas e organizadas antes do atingimento do colapso do sistema de saúde, cenário que acarretará diversas mortes evitáveis. Questionado sobre esse posicionamento da entidade, o governador Eduardo Leite reafirmou sua confiança no modelo de distanciamento social controlado e implementado por seu governo. Ele ainda apresentou dados em que sustenta a capacidade de atendimento mesmo frente ao incremento alto de casos e necessidades de internação. Nós estamos observando os efeitos já desse distanciamento das últimas semanas que se impôs, especialmente na região metropolitana e algumas regiões mais populosas do nosso estado, que já faz nós observarmos uma redução da velocidade de uso das nossas UTIs no estado do Rio Grande do Sul. E indo adiante aqui, nessas informações, nós temos, por exemplo, aqui a linha preta é a disponibilidade de leitos livres no estado em relação aos leitos ocupados. Como é que é essa conta? Está a linha azul, a disponibilidade de leitos livres de UTI no estado, e em amarelo, os que estão ocupados por confirmados de Covid. Divide o azul pelo amarelo, você tem essa razão de quantos leitos livres proporcionalmente para os que estão ocupados. Por isso, nós observamos ali, embora tenha uma redução forte ao longo do mês de junho, a gente chegou a ter lá 2,65 leitos livres para cada leito que estava ocupado, a gente viu isso reduzir ao longo do mês de junho e início de julho, a gente enxerga ali nesses últimos dias uma estabilização desse indicador em 1,2 praticamente leito livre para cada leito que está ocupado. Isso sugere que há efeito do distanciamento na bandeira vermelha
nas regiões que precisam ter maior distanciamento, porque com os protocolos que lá estão estabelecidos já se reduz a circulação, já verificamos um aumento do distanciamento, do isolamento social, ou pelo menos a manutenção, depois de muita queda do distanciamento, ao longo do mês de junho, uma manutenção dos indicadores do distanciamento que já tem ajudado a reduzir a internação no nosso estado. Assim, nós entendemos que é possível evitar o lockdown no estado do Rio Grande do Sul, fazendo com que sofra menos a nossa economia e que percamos de outro lado, com moderação, com ponderação, com a ciência, analisando os indicadores e os dados, a gente consegue preservar as vidas, evitar o colapso do nosso sistema de saúde e, de outro lado, evitar um prejuízo ainda maior para a nossa economia, que não vai pesar no bolso de empresário, vai pesar no bolso das famílias de baixa renda, que perdem o emprego, a renda, que perdem o pouco que têm. Por isso, há que se ter muito cuidado com as medidas do distanciamento, sem dúvida nenhuma. Nós só partimos para medidas mais restritivas quando isso se apresenta como inevitável. Ainda ontem, na mesma live de atualizações, o governo do estado confirmou a bandeira vermelha para a região de Cachoeira do Sul, rejeitando o recurso interposto pela Associação dos Municípios do Centro-Serra, AMSerra. O governo recebeu 63 pedidos de reconsideração de municípios e associações na 10ª rodada do distanciamento social controlado, acatando pedidos de 5 das 11 regiões de um total de 15 preliminarmente classificadas em bandeira vermelha. Cruz Alta, Erechim, Santa Cruz, Santa Rosa e Santo Ângelo, que seguem com bandeira laranja. As regiões de Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Taquara tiveram os pedidos de reconsideração indeferidos por apresentarem um quadro mais grave nos indicadores de propagação de coronavírus e capacidade de atendimento em saúde. Com isso, ficarão com bandeira vermelha nessa rodada. No caso de Cachoeira do Sul, embora a classificação, a cidade é beneficiada com bônus por não ter registrado óbito nem internação confirmada por Covid-19 até o fechamento de dados para análise, situação que não se confirmará nesta semana. Com isso, seguem as normas de bandeira laranja no município, sem mudanças nas restrições de atividades econômicas. E hoje, terça-feira, é dia do quadro Raio-X da Saúde aqui no NT Sul. Nesta edição, Francisco Bastos fala sobre como os hospitais de referência no Rio Grande do Sul estão trabalhando no atendimento a pacientes com coronavírus. Nas últimas semanas, com o avanço da pandemia, especialmente aqui na nossa região e no Rio Grande do Sul, nos estados da região sul, um debate tem se estabelecido que é, logicamente, o aumento da ocupação dos leitos nas unidades de terapia intensiva. E, logicamente, que este debate ele nos remete a dois princípios organizacionais do SUS, quais sejam a hierarquização e a regionalização. Por hierarquização, entendemos, logicamente, um crescimento ou um crescente em termos de necessidades e que as localidades elas vão naturalmente crescendo em termos de exigências, ou as doenças em termos de exigências, e logicamente que nem todos os municípios conseguem oferecer equipamentos e tratamentos para determinadas enfermidades mais graves. Como é o caso agora que nós temos presenciado quando avança a Covid, né, e necessitam de respiradores, de outros equipamentos, inclusive de pessoal mais equipado para isso. A outra questão é a regionalização, que nós temos, depois da municipalização, foi o passo seguinte, que vem sendo construído, é uma questão muito complicada, e que os grandes centros ou os municípios que oferecem a referência, isso não se dá por acaso. Há muito investimento, né, em termos do que se coloca como capacidade instalada, ou seja, número de leitos, profissionais à disposição, equipamentos, enfim, é feito todo um processo e de investimento muito pesado. Investimento público, geralmente, recursos do SUS.
Então, esses hospitais que ficam como referência para receber os municípios, eles têm, logicamente, que atender toda uma região, porque recebem para isso. Até se pode dizer, em algumas situações, que não é o suficiente. Mas o que nós temos visto ultimamente em relação à pandemia, eles são recursos expressivos, considerando a realidade brasileira e a própria realidade de financiamento do SUS. Por isso que não se sustenta muitas posições que a gente ouve, seja de gestores, seja de administradores, seja inclusive de prefeitos, alegando que estão em alguma situação, na relação com as bandeiras, por exemplo, desagradável ou passando para outras etapas, por conta de municípios ou de pacientes oriundos de outros municípios que não o município sede. Por que não procede? Porque isso foi buscado, foi oferecido e foi feito todo um trabalho, inclusive no sentido de se colocar à disposição para isso, com grandes comemorações e com dividendos políticos e administrativos. Por isso que nós estamos no sistema que ele é integral, ele é universal, e por isso que neste momento, como bem disse o nosso secretário municipal da Saúde, Roger, de que nós temos que entender o processo do SUS e acharmos, logicamente, enquanto região, enquanto estado, meios de prevenção. Mas aqueles pacientes de todos os outros municípios da região que necessitarem do atendimento aqui, eles devem ser bem acolhidos e receberem um tratamento, como já tem sido tradicional, de muita qualidade na nossa região. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, foi enfático ao declarar ontem que não há previsão nenhuma para um retorno ao velho normal e que a pandemia provocada pelo novo coronavírus segue se acelerando por conta de decisões equivocadas de lideranças nacionais. O mundo não vai recuperar a antiga normalidade em um futuro previsível, advertiu a Organização Mundial da Saúde nesta segunda-feira, um dia após o relato recorde de 230 mil novos casos de Covid-19 em apenas um dia. O diretor da entidade, Tedros Adhanom, declarou que o vírus ainda é o inimigo público número 1, embora as ações de muitos governos e pessoas não reflitam isso. Para o chefe da OMS, as mensagens confusas de líderes mundiais prejudicam o mais importante ingrediente de qualquer resposta à pandemia, que é a confiança. Se o básico não for seguido, só haverá um caminho para a pandemia seguir. Vai ficar pior e pior, advertiu Tedros Adhanom. A pandemia matou quase 570 mil pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro. Oficialmente, mais de 12 milhões e 900 mil pessoas foram infectadas. O diretor não citou nomes de líderes ou mesmo países específicos, mas pouco antes havia feito um levantamento da situação da pandemia no mundo, alertando que há 4 tipos de situação. Aos países que tomaram medidas de forma preventiva e conseguiram ser pouco afetados pela Covid-19, aqueles que conseguiram superar a doença com ações severas, aqueles que, apesar das ações e redução dos casos, enfrentam ressurgimentos, mas com sistemas de vigilância preparados, e aqueles países que enfrentam situações muito preocupantes de transmissão comunitária. A OMS citou países na Ásia e na África e foi enfática ao ressaltar que as Américas seguem sendo o epicentro da epidemia. Estados Unidos e Brasil seguem como os países mais afetados, ao mesmo tempo em que são as maiores nações a baterem de frente com a organização e as orientações da comunidade científica. A advogada Maria Luísa Bonini deve ser eleita a nova presidente da Câmara do Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviço de Cachoeira do Sul, a CACISC. Ela é candidata em chapa única e a eleição acontece durante todo o dia de amanhã. Apesar de ser a única candidata, Luísa precisa garantir 50% dos votos, mais um, para ser a nova presidente. A contabilização dos votos vai ser feita a partir das 6 da tarde, também de amanhã. A eleição define a presidência para o período de 2020 a 2022. A denúncia protocolada pelo Ministério Público contra Alexandra Salete Długokenski foi aceita nesta segunda-feira pelo Poder Judiciário. Alexandra tornou-se ré pelos crimes de homicídio doloso,
quadruplamente qualificado cometido contra o seu filho, Rafael Matheus Winks, de 11 anos. As qualificadoras são motivo torpe, motivo fútil, asfixia e dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. A Alexandra também vai responder por outros 3 crimes: ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Em sua decisão, a juíza de direito Marilene Parisotto Campanha, acompanhando o pedido da promotora de Planalto, Michele Dunk-Kufner, converteu a prisão temporária em prisão preventiva. Gente, a cada safra, as lavouras de arroz do Rio Grande do Sul diminuem mais. E isso acontece lá na fronteira do estado, no município que mais produz aqui no centro, na conhecida capital do arroz, Cachoeira do Sul, e nas demais áreas que perdem espaço para a soja. Cachoeira, inclusive, caiu para a 12ª colocação no ranking da safra. E aí você pode estar se perguntando, então, caiu também a produtividade? Se você pensou isso, se enganou, porque a produtividade foi mantida, mesmo com a redução da área plantada. Nós vamos entender isso melhor na reportagem de Gabriela Bello. Só aqui em Cachoeira do Sul, a área plantada com arroz diminuiu nos últimos 10 anos 15 mil hectares. Antigamente, os produtores cachoeirenses exploravam 40 mil hectares. Mas agora, segundo o IRGA, apenas 25 mil são plantados com o grão. Embora tenha diminuído as áreas de arroz, o número de hectares, a produção continua se mantendo estável, Isso porque a gente tem feito menos, mas melhor. Quem também garante isso é o seu Vinhas. O engenheiro agrônomo é responsável pelos 400 hectares de arroz dos irmãos Trevisan, família que há décadas produz e beneficia os grãos em Cachoeira do Sul. Nesta área, na localidade de Cordilheira, ele conta como as coisas eram feitas e mostra, orgulhoso, como tudo foi melhorado. A gente tinha uma produção muito pequena, um sistema muito convencional de plantio, Então, nós começamos primeiro reduzindo a área, estabelecemos rotação de cultura. Então, essa lavoura aqui, ela tem 2 anos de soja e agora ela vem arroz. Então, um planejamento de 3 anos. Ela está agora no primeiro ciclo de um planejamento e rotação de cultura. É o técnico orizícola do Instituto Rio-Grandense do Arroz, Rodrigo Silveira, que explica o que é rotação de culturas e para que ela serve. A gente sabe que além do controle das invasoras, ela deixa também o advento da drenagem, que é tão importante para a lavoura de arroz quanto para a lavoura de soja, Porque para ter essa drenagem eficiente, para que a gente possa plantar na época recomendada, que com certeza é um dos principais gargalos que as nossas produtividades não avançam tanto. Ele fala isso porque, sem muitas tecnologias nem mudanças, conseguiu aumentar o rendimento por hectare das áreas de arroz, usando planejamento. O mesmo acontece com os produtores de Uruguaiana. O município tem 76.751 hectares com lavouras de arroz. 50% são proprietários da terra e 50% arrendatários. Esse período seco e pós-colheita possibilitou os produtores fazer manejos importantíssimos, como colheita no seco, o manejo pós-colheita da resteva, já iniciar os preparos de solo, muitos até já concluíram o preparo de solo, e aqueles que ainda estão preparando ou ainda tem que começar o preparo, que aproveitem. A gente tem uma previsão de inverno um pouco mais seco do que o normal, então que se aproveitem esses momentos para poder chegar na janela de semeadura e realizar ela na época adequada. A grande falta que tem é fazer bem feito as coisas básicas. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. O técnico do IRGA de Uruguaiana detalha alguns fatores positivos da última safra. Nós estamos numa contramão de diminuição de área e aumento de produtividade. Nós chegamos à safra 2014-2015 para ser uma área plantada de 108 mil hectares. Agora, esse ano, nós tivemos aí, contando com Barra do 40, em torno de 100 mil hectares, E 76 mil hectares só a Uruguaiana. Então, a nossa área vem diminuindo a área e melhorando a eficiência dos produtores na cultura, Vem aumentando a produtividade. O advento de uma variedade IRGA, IRGA 424 RI, aumentou, é uma variedade produtiva, então isso já influenciou no aumento da produtividade. Nós tivemos em torno de 80% da nossa área plantada com essa variedade. Outro fator também que esse ano influenciou bastante na nossa produtividade
foi a nossa radiação solar, que foi acima da média histórica. Também, quanto maior a produção de energia produzida chegou à planta transformou isso em produtividade. Outro fator também é nossa época de plantio. Produtores, em 15 de novembro, nós tínhamos praticamente 90% da nossa área plantada. A estiagem para nós foi benéfica, porque nós tivemos mais luminosidade. E tendo água nas barragens aqui, a produtividade também se elevou. Voltando para as lavouras de arroz semeadas em Cachoeira do Sul, 12ª colocada no ranking das gigantes na produção de arroz no Rio Grande do Sul, está Selvinhas, que não vê a hora do mês de setembro chegar. Nós vamos plantar dia 21 de setembro essa lavoura aqui. Dia 21 de setembro pode estar chovendo, pode estar, sei lá. Mas ali, o primeiro dia que der, está tudo pronto, entende? Tu tem que estar na beira da lavoura esperando a hora, entende? Esse é um ponto fundamental, porque as coisas da lavoura têm que ser feitas, ela tem seu time para fazer, que é o grande ponto que eu vejo de tantos anos que eu lido com tecnologia. Fazer as coisas na hora certa é um troço assim, tão básico, né? Programar e planejar. Em tudo, uma aplicação de herbicida, uma coisa, tudo que tu vai fazer na lavoura, tu tem que fazer na hora. E é ali que está a diferença da produção. Gente, em agosto, toda a gasolina vendida no Brasil vai passar a seguir novas especificações que devem melhorar o rendimento dos veículos, mas também pode impactar no preço dos combustíveis. As especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis passam a valer no dia 3 de agosto. As novas regras determinam uma massa específica mínima e um valor mínimo de octanagem. As mudanças nesses valores vão ser feitas de forma gradual, mas para a gasolina premium, as exigências mais altas vão começar já agora, já no mês de agosto. De acordo com a Petrobras, a melhora na qualidade do combustível vai permitir redução de 4% a 6% no consumo de gasolina por quilômetro rodado. A estatal diz ainda que a mudança melhora o desempenho do motor e também outros fatores. E as cargas de combustíveis negociadas para chegarem ao Brasil em agosto já estão mais caras, cerca de 7 centavos por litro. Segundo a Petrobras, o aumento no preço vai ser compensado pelo ganho de rendimento do motor. É hora de interatividade, é hora do seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Queremos saber o que você pensa, portanto, mande a sua mensagem pra gente, mande o seu recadinho. Para participar, o número do nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Não conseguiu anotar ainda? Corre aí, tá na tela para facilitar. 51997697129. Mande a sua mensagem. Não esqueça de informar certinho aí o seu nome, também a sua cidade. Ou se você for aqui de Cachoeira do Sul, não é? Mande o seu bairro certinho pra gente dar aqui a informação, tá bem? Mande uma foto, conte aí a sua história, a sua notícia. Vamos juntos fazer o NT Sul. Tem também o facebook.com/TV Cachoeira. Tem a nossa live, a transmissão com o mesmo conteúdo que vai ao ar na TV, ao vivo também no Facebook. Você pode interagir por lá. É pelo Face que eu começo aqui destacando as participações. Analice Zimmermann de Moraes Medeiros mandando seu boa tarde. A Cristiana Rodrigues, quem mais passa por aqui? O Joacir Monteiro, a Vera Domingues, Hildo Nascimento, Davidson Espíndola, boa tarde Daniel, toda a equipe do NT Sul. Obrigado Davidson, tudo de bom para você. A Sandra Ferreira, a Hariane Oliveira, daqui a pouco eu destaco mais mensagens que chegam aqui pelo Face. Vamos para a nossa telinha? A Jéssica Machado mandando mensagem para a gente. Peço atenção das autoridades para a iluminação pública da rua Assis Brasil, bairro Frota. Então está dado o recado aí, né, Jéssica? Se tiver alguma foto, mais detalhes, mande para a gente também. Obrigado por alertar aí as autoridades. O Adão Madri também mandando mensagem para a gente. A rua Henrique Miller, uma quadra abaixo do Liberato, está às escuras. Será que vai vir cobrança de iluminação pública? Ah, pode apostar que vai, Adão. O bolso sempre paga, né? Mas o serviço público, às vezes, é daquele jeito, né? Obrigado aí pelo questionamento. O Cristiano também manda mensagem aqui. As lâmpadas trocadas no centro poderiam ser utilizadas também nos outros bairros.
Na João Batista Betá, bairro Quinta da Boa Vista, já faz mais de um mês que foi pedido e nada. Sempre dizem que não há lâmpadas. Obrigado, Cristiano. Esse aí tem sido, vamos dizer assim, essa tem sido uma reivindicação recorrente aqui em Cachoeira do Sul. A gente tem recebido muitas e vamos buscar também mais informações sobre instalações, reposições, né, desse serviço tão importante que tem a ver com segurança pública aqui no nosso município. A seguir, projeto de implementação de parklets em Cachoeira do Sul é retirado de votação na Câmara por ter falhas e ausência de regramentos, segundo os vereadores. Depois de um dia de reuniões e negociações, nada feito. A rodoviária de Cachoeira do Sul está fechada. Quais as alternativas para garantir transporte público de qualidade? A gente responde isso em uma entrevista com um especialista em transporte coletivo, Valdir Souza, logo depois do intervalo. Meio-dia e 28, o NT Sul já está no ar, de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente, uma ótima terça-feira. Bom, por falar em terça-feira, não é dia frio no Rio Grande do Sul, mas as temperaturas começam a aumentar mais para o fim da semana. Nós vamos ver agora os detalhes do clima na previsão do tempo. A terça-feira começou com geada ao amanhecer em Cachoeira do Sul. O dia vai ser ensolarado, com poucas nuvens, mínima 2 graus, máxima 12. Quarta-feira o dia vai seguir a tendência com sol, algumas nuvens e muito frio ao amanhecer, com tendência de geada novamente. Mínima 2 graus, máxima 14. Quinta-feira não faz tanto frio ao amanhecer, vai ser um dia mais nublado e com possibilidade de chuva. Mínima 6 graus, máxima 13. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O ingresso de uma massa de ar polar se intensifica e traz muito frio ao estado gaúcho nesta terça-feira. O dia já começou com geada em diversas regiões. De acordo com a Metsul Meteorologia, um centro de alta pressão atua em conjunto com uma massa de ar polar. Assim, o sol predomina com amplos períodos de céu claro, apesar do frio intenso. À noite, termômetros voltam a cair e pode haver formação de geada já à noite. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 13 graus. Também 13 em Uruguaiana, na fronteira oeste, e em Passo Fundo, no norte do estado. Em Santa Maria, na região central, 12 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 14 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 11 graus. E nós já vamos ver mais algumas mensagens que estão chegando aqui dos nossos telespectadores. Se você ainda não enviou o seu recadinho, o número do WhatsApp aqui do NT Sul já vai para a tela, é o 51997697129. E no Face, o link para encontrar a gente é facebook.com/TV Cachoeira. Mande seu recadinho por lá também. Vamos aqui para a tela, porque tem muita gente mandando mensagem. A Alana, aquele amanhecer lindo aqui na barragem do Capané. Vamos ver a foto que a Alana mandou pra gente. Olha só, né? A grama e o campo branquinho, né? De muita geada, como a gente acabou de falar na previsão do tempo. Que frio! Valeu, Alana. Obrigado por compartilhar a foto com a gente. O Cristiano Costa de São Cepé, também aqui, cidade vizinha, né? De Cachoeira do Sul. Registro da geada aqui no interior de São Cepé, divisa com Lavras do Sul. Vamos ver a foto que o Cristiano manda pra gente. Olha aí, também o pátio aí, né, o gramado branquinho de geada. Muito bonita essa foto ali, né, com os raios do sol e tudo branco mesmo, né, com muito gelo ao amanhecer. Fez um frio daqueles aí na região central. Obrigado, Cristiano, por compartilhar com a gente também. Tem mais. O Everton da Silva, de Cachoeira do Sul. Olha a geada de hoje de manhã. Vamos ver a foto que ele mandou. Olha aí, né, começando a aquecer, levantando aquela fumacinha ali, né, muito gelada. Certamente fez frio, mas também rendeu boas imagens, né? Boas paisagens para quem acordou cedo nesta terça-feira. Mas amanhã deve ter mais. Bom, daqui a pouquinho tem também mais recados dos nossos telespectadores. Vai mandando sua opinião, sua foto, seu recadinho. Já já a gente põe na tela aqui. Gente, o projeto do Executivo de implementação de parklets nas ruas de Cachoeira do Sul foi alvo de críticas na sessão de ontem na Câmara. Na argumentação de vereadores, o projeto de lei elaborado a partir de estudos do Laboratório de Mobilidade da UFSM tem falhas e ausência de regramentos. Os parklets são espaços de convivência construídos em madeira e instalados em vias públicas lado a lado com vagas de estacionamento de veículos. Cachoeira do Sul já pôde experimentar esse modelo de espaço. Em maio de 2019, os cachoeirenses puderam conhecer e conviver 2 semanas com um parklet na rua Júlio de Castilhos, centro da cidade.
A ação integrava o estudo do Laboratório de Mobilidade da UFSM para levantar dados sobre a reação e aceitação da população na priorização de um novo espaço para pedestres em detrimento de vagas para estacionamento de veículos. Segunda-feira, ainda que aprovados os pareceres favoráveis com emendas das comissões da Câmara, o projeto de lei do Executivo propondo a regulamentação dos parklets nas ruas de Cachoeira do Sul gerou controvérsias. Nos argumentos do vereador Luiz Paixão, do PP, ele relacionou o projeto ao plano diretor, a falta de discussão com setores representativos da sociedade, a ausência de regramento, como definição do número de parklets por quadra e ocupação de vagas de estacionamento. Também mencionou a inconveniência de votar projeto criando espaço de convivência em meio a uma pandemia onde a convivência é restrita. Me desculpa, mas o projeto está todo errado. Eu sou favorável aos parklets, bem definido. Num lugar, num trânsito bem definido, previamente definido. Acho temerário aprovarmos, principalmente nesse momento, um projeto dessa envergadura e que nós estamos falando diretamente do uso do solo, que é plano diretor, sem audiência pública. Eu acho que algum regramento a mais é que teria que ter. E não posso deixar falar que não tem aqui nada do Conselho de Trânsito, né? Eu estou que nem o Paixão, com dor no coração aqui, Paixão, né? da gente aprovar esse projeto para que, de repente, possa ser um problema. Sem falar que não tem a quantificação por quadra. É um projeto que veio da UFSM, é um projeto que está embasado dos maiores referenciais teóricos. Não vejo por que reprovar. Não vejo por que reprovar. Naquilo que macular, naquilo que desvirtuar sua função, aí sim nós podemos legislar. Daqui a pouquinho a gente pode fazer uma outra lei. Altera-se o artigo da lei tal. Agora, macular o projeto dessa forma, eu não acho que estaremos cumprindo com a finalidade. Então, por isso eu já aceno o voto favorável. Diante de tantas divergências, a líder do governo na Câmara, a vereadora Daniela Santos, solicitou a retirada do projeto. Presidente, eu gostaria de retirar o projeto 01 de 2020. O Ministério da Educação divulgou hoje a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre de 2020, que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas. Para ver a lista, é preciso acessar o site do SISU, sisu.mec.gov.br. Nesta edição, o SISU 2020 seleciona candidatos para mais de 58 mil vagas em instituições públicas de todo o país e tem mais de 204 mil inscritos, segundo o último balanço do governo. Pela primeira vez, também foram ofertadas vagas na modalidade de ensino à distância. E hoje começam as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni. É possível fazer a inscrição até a sexta-feira. O programa do governo federal oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas. Os interessados devem acessar o portal do ProUni e consultar as bolsas e também os cursos disponíveis. O endereço é prouniportal.mec.gov.br. No site é possível buscar por instituição, por município ou por área de estudo. De acordo com o Ministério da Educação, neste segundo processo seletivo, foram disponibilizadas 167.780 bolsas em 1.061 faculdades particulares. Gente, foi batido o martelo. A família Radins encerrou ontem 79 anos de história com o fechamento da estação rodoviária de Cachoeira do Sul. Reuniões e negociações foram tentadas para evitar o encerramento do serviço, que vinha tendo prejuízos agravados pela pandemia. Algumas alternativas surgiram para uma nova estruturação do serviço. Entretanto, por enquanto, a garagem da Unesul é o ponto utilizado para embarque e desembarque de passageiros. Infelizmente, ontem nós tivemos um dia corrido, desde de manhã, com reuniões em Porto Alegre, com os diretores da Unesul e da Planalto, à tarde por videoconferência com o diretor do DAER, mas infelizmente os proprietários resolveram, pelo fechamento da estação rodoviária de Cachoeira do Sul, e a partir de hoje, o que nós temos, conforme foi nos passado pelo DAER, pelas conversas que nós tivemos, nós só vamos ter um ponto de embarque e desembarque que vai funcionar junto à oficina
e garagem dos ônibus da Unesul, que fica bem próximo. Esse funcionamento ele vai se dar a título precário, até que o DAER realize, o Estado do Rio Grande do Sul, a licitação do novo concessionário para prestar o serviço de estação rodoviária em nosso município. Essa licitação ela pode demorar mais de um semestre, mas outra medida também que foi ventilada ontem, na reunião que nós tivemos, é a possibilidade dos atuais proprietários transferirem a estação rodoviária, a concessão que eles têm, para um terceiro que já trabalhe neste ramo, que tenha outra estação rodoviária em outro município. Mas isso daí vai depender de uma negociação particular entre os proprietários da rodoviária, esse terceiro interessado, e a anuência do DAER com a concordância da substituição. E isso, pelo que o diretor do DAER nos deixou bem claro, só pode ocorrer antes da decretação da rescisão contratual. Caso não ocorra isso, vamos voltar ao ponto inicial de uma licitação feita pelo Estado do Rio Grande do Sul, e que daí o vencedor, ou ele constrói, ou ele aluga a rodoviária, mas daí isso vai demandar um tempo que eu não sei precisar, que a gente não tem como precisar agora, porque se trata de uma licitação que vai ser feita pelo Estado do Rio Grande do Sul. Quem perde é a população, é o passageiro, é o usuário. A gente entende o lado dos proprietários, entende perfeitamente, em razão do fechamento, em razão da diminuição de venda de passagem de usuários de transporte coletivo. Mas nós vamos ficar vigilantes junto ao DAER para que saia o mais rápido possível a licitação, caso não ocorra a transferência da rodoviária. E, precariamente, vai funcionar ali na Unesul, onde as instalações são boas, a gente deu uma olhada, tem banheiro, tem cadeiras, tem um local abrigado para o inverno, mas é um local precário que não é uma estação rodoviária. A nossa equipe de produção tentou contato com a proprietária da rodoviária, Rosane Radins Bartman, que se limitou a confirmar o fechamento do serviço por meio de mensagem. Ela não quis gravar entrevista. Bom, como a gente vê nessa situação do fechamento da rodoviária, o transporte público, de modo geral, assim como outras economias e negócios, vem enfrentando dias difíceis por causa da pandemia do novo coronavírus. E vários desafios precisam ser pensados pelo poder público como alternativas para uma viabilidade financeira, qualidade no serviço, sustentabilidade, eficiência. A repórter Thelma Tomás conversou com um especialista em transporte coletivo, Valdir Souza, sobre esses assuntos. Vamos conferir? Daniel, então, sobre este assunto eu converso com um especialista em transporte público, Valdir Souza, ele que já respondeu pelo serviço de transporte aqui em Cachoeira do Sul. Hoje nos traz um pouco da sua expertise, falando sobre para onde caminha esse transporte público de qualidade que se busca em todos os estados e municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil de maneira geral, e que fora daqui tem modelos de muito sucesso, né, Valdir? O Brasil engatinha há muito tempo buscando um transporte público de qualidade, autossustentável, mas, inclusive, atingido pela pandemia, esse modelo parece cada dia se sucatear mais, né? Qual é o caminho? Olha, o transporte público no Brasil é um exame, vamos dizer assim, de coração, né? Ele tem os seus picos de alta e os seus picos de baixa, porque ele é muito atrelado ao poder público, ou seja, apesar do transporte público ser operado por empresas privadas, exatamente pela incapacidade do poder público operar, vamos dizer assim, né? O Brasil tem essa deficiência muito forte nessa questão. Ele é muito dependente do poder público. Por quê? Porque é o poder público que decide tudo. A empresa operadora, eu digo sempre, ela é dona do portão da sua garagem para dentro. Ela não decide nada do portão da sua garagem para fora. Então, aí é que fica na dependência, conforme for
administrador público será a qualidade do transporte público, né? Ali vem toda a situação de administrativa, operacional, fiscalização, toda essa questão toda. E o Brasil, de 94 para cá, quando ele retirou, vamos fazendo uma retrospectiva passada, né? Quando ele retirou o subsídio do transporte, do diesel, do transporte público, a partir dali ele começou a sofrer, porque até então nós éramos referências mundiais. O transporte público, com o lançamento dos corredores de transporte público nas capitais, com os lançamentos dos ônibus biarticulados, Curitiba, Porto Alegre foi referência, Curitiba foi referência mundial em transporte, nós tivemos um pico muito forte de boa qualidade no transporte público. Lamentavelmente, depois começou a decair devido ao custo. O custo do transporte coletivo se tornou muito alto, ou seja, ele é, na legislação, considerado um serviço essencial, mas não é tratado como tal. O financiamento do serviço de transporte coletivo público está sempre centralizado na concessão, né, do serviço, mas teria uma outra alternativa aí para que se fosse financiado de outra forma e, portanto, garantido maior qualidade? Eu não diria financiado, né? Indiretamente sim, né? Te respondo assim, né? Mas veja só, a concessão ela é meramente uma legislação que vem para colocar os contratos das partes em dia, ou seja, para o poder público poder fiscalizar o operador para que não haja quebra de contrato, né? Então, isso é a concessão, né? A concessão nada mais é do que um contrato deliberando a utilização, a realização daquele serviço por um determinado tempo. E, consequentemente, ali tem as cláusulas que dizem como será esse serviço prestado. Agora, nós temos uma segunda situação, que é o custo. Ou seja, eu entro no edital de licitação e o edital me diz que eu vou operar dessa forma. Para mim poder dar o preço, porque é eu que dou o preço, né, no edital, então o edital diz lá que você vai fazer tantos quilômetros e vai rodar e vai carregar tantos passageiros. Consequentemente, a minha receita será tanto conforme a tarifa que eu der, correto? A partir do momento que eu ganho esse edital de licitação e assino o contrato, tudo aquilo no Brasil parece que aquilo não tem mais efeito. Bastou mudar o governo que ele esquece que tem um contrato que tem que cumprir. Então, daí a tarifa não vem mais, a quilometragem começa a ser ociosa. Tu sabe que uma sociedade ela é dinâmica, ela não é estática. Então, aquilo que hoje está concentrado de população aqui, ou tem um shopping aqui, onde tem uma demanda muito grande, amanhã fechou esse shopping, deixou de ter aquela demanda, o transporte muda também. Então, tem que haver um reestudo para ver como está isso. E isso não é feito a nível do Brasil. Nenhuma dessas legislações prevê o uso de valores externos para a tarifa, né? Por exemplo, só para te dar um exemplo, eu gostaria de poder oferecer das 9 da manhã às 11, no entrepico, das 2 da tarde às 5, uma tarifa mais baixa, para haver uma necessidade, ou chamar uma necessidade para você utilizar o transporte público. Deixar aquele preço maior no horário do pico, porque exatamente está dizendo aí, é pico. Então, para desestimular a utilização do transporte no pico, deixar somente para o trabalhador e fazer essas pessoas depois a utilizarem o transporte no entrepico. Lamentavelmente, eu não posso fazer isso, porque se eu adotar num sistema desse, vai vir o Ministério Público ou quem comanda a legislação dizendo, se tu pode fazer isso, pode fazer para todos, né? Então, nós não temos legislação que permita isso, lamentável, teria que mudar. O estudo constante do transporte, ou seja,
essa dinâmica que eu te falei do público, que muda muito, é isso que encarece. Então, entra uma legislação nova ou sai um edital de licitação dizendo que nós vamos rodar 5.000 quilômetros dia, com tantos horários, e vamos transportar tantos mil passageiros. Dentro de um ano nós vamos estar fazendo isso? Aqueles 5.000 já não está em 4.500, já não está em 4.300? A sustentação do transporte passa invariavelmente pela mudança cultural do pensamento das pessoas que acreditam que realmente é mais confortável, é mais autônomo, é um transporte de maior qualidade eu utilizar um carro, utilizar um táxi, um aplicativo, em detrimento do serviço de transporte coletivo público, que eventualmente se confirma realmente, com ônibus sucateados, com horários que não contemplam. É toda uma cadeia, mas que passa invariavelmente também por essa mudança comportamental. Você veja só, se você sair na cidade hoje, concordo plenamente com o que está colocando, né? Mas vou além ainda. O motivo pelo qual isso ocorre. Nós temos uma cultura hoje que você diz que um carro é uma extensão do teu corpo. Então, o sonho de qualquer brasileiro hoje é ter um carro. Transporte coletivo é aquele mal necessário. Não tem outra opção, preciso do transporte. Então, eu não uso o transporte coletivo por eu só necessitar dele. Eu sou obrigado a utilizar ele, por não ter outra questão. Não tem consciência pública que diga que você tem um carro especial para ti no horário que tu quer, como tu quer, na hora que tu quer, isso vai ter um custo muito alto. É coletivo. E o Brasil não pensa coletivamente. Lamentavelmente, não existe publicidade para isso. Existe uma deficiência cultural de conhecimento sobre o transporte público. Basta dizer nas prefeituras que você vai, nós podemos contar nos dedos das 500 e poucas prefeituras do estado do Rio Grande do Sul, tu conta nos dedos qual é a prefeitura que tenha uma equipe técnica do transporte coletivo. Consequentemente, não existe diálogo com a comunidade sobre o transporte coletivo. Qual é o caminho? O caminho é, a solução do caminho é exatamente o que está acontecendo e que não estão fazendo nas cidades. O coletivo. Se você coloca o coletivo em primeiro lugar, abre ciclovias, dá as condições melhores ao pedestre, dá condições melhores ao transporte coletivo, você começa a reduzir todo esse outro quadro. E a consciência começa a mudar da comunidade. Né? Agora, para você fazer isso, você tem que ter um perfil administrador e não eleitoreiro. A gente costuma ver nas redes sociais grandes astros, inclusive de cinema, de Hollywood, andando de metrô, andando de ônibus, andando de bicicleta. Será que não é um pensamento de que o transporte particular, o meu veículo ou o táxi, me coloca numa condição de status mais destacada do que o coletivo, onde as grandes massas utilizam? Esse é o pensamento do brasileiro? Tu arriscaria dizer que está atrelado a isso também? Podemos sim dizer, basta dizer exatamente no que tu falou. A hora que tu fala em transporte coletivo, tu fala parece que você fala num serviço pejorativo. E não é só a questão do ônibus sucateado, como tu mesmo colocou. O que é o ônibus sucateado? Se o ônibus não pode ter 12 anos para rodar, então, com 12 anos, o ônibus vai estar sucateado. Não precisava estar sucateado, bastava as vias estarem em condições. A pandemia tem nos feito repensar várias estratégias. Será esse o momento dessa parada, dessa queda, tanto na arrecadação, como no movimento do transporte coletivo, como nos negócios? De uma maneira geral, está se repensando algumas coisas em função da crise imposta pela pandemia do novo coronavírus. É o momento de repensar e retraçar estratégias para o transporte coletivo? Eu te responderia que sim. Né? Não há mal que não venha para uma melhor. Quem sobreviver, que vai ter poucos que vão sobreviver depois dessa pandemia, porque a área do transporte foi muito atingida. Então, quem sobreviver, realmente, eu acho que vai ter que sentar junto com a administração pública e reorganizar o seu serviço. E isso vai fazer com que o serviço se torne mais viável, né, mais justo, as tarifas mais justas, porque nós estamos indo para um patamar absurdo. Hoje, você andar de Uber, como tu mesmo disse, não se trata só da questão do status
de você pegar um veículo, né, como se fosse teu e tratar como teu, porque ele te pega na frente da tua casa e te larga na frente do teu destino, né? Mas se trata quase como uma concorrência direta, porque um transporte coletivo hoje, que você leva de 10 a 20 minutos numa parada aguardando, médio, valor, vamos dizer assim, tempo médio, né? Tem que te deslocar até a parada em torno de 10 minutos caminhando, mais 10 a 20 minutos aguardando, depois mais 30 minutos te deslocando, depois lá no destino tu leva mais 10 minutos para chegar ao teu destino, tu levou 1 hora para te deslocar. Então, quanto custa isso? Né? Será que não custa? Será que não é mais viável eu chamar um carro para me pegar na frente da minha casa e me deixar lá? Valdir, para a gente encerrar, o caminho ou uma alternativa para viabilizar, tanto para quem opera o serviço como para quem concede o serviço, e aí aqui a gente está falando da empresa e da administração pública, é botar esses pontos numa mesa de discussão e entrar num acordo. Qual a chance disso acontecer? Eu colocaria exatamente o que tu falaste um pouco mais. O caminho, ele é mais simples do que pode ser pensado, né? É a administração pública tratar do transporte público como ela trata outros serviços. Vamos dar um exemplo assim. Secretaria de Saúde. Quem é que ela coloca lá a cuidar? Qualquer um? Qualquer pessoa? Não, ela pega especialistas e coloca lá. Por que na Secretaria de Obras ou de Serviço Público, ou sei lá, qual secretaria que vai cuidar do transporte, não tem gente especializada que conheça o transporte, né? Que saiba e que puxe para si a responsabilidade do transporte. No Brasil é o único país que o povo, além de pagar a passagem, ainda subsidia a passagem para a gratuidade, né? Então, criaram subsídio para aquele que paga ainda ter que pagar mais ainda para aquele que não paga. Então, que não é o governo que paga isso. Se o governo assumisse essa gratuidade, nós estaríamos com um quadro branco pela frente. Teríamos, como nós poder dizer, teremos futuro no transporte coletivo. Do contrário, eu não vejo nenhuma saída para o transporte coletivo. A decadência é mais um serviço na década ou no milênio que vai ser extinto. Valdir, agradeço pelo teu tempo, pelas tuas informações, por contribuir com a tua expertise aí para esse debate que é tão importante. Obrigado. Tá, que nós tenhamos um quadro bem mais positivo pela frente, né, para que a gente possa continuar a avaliar e que o serviço realmente público venha realmente ser um serviço de qualidade, né? É isso aí. É o nosso desejo, né, Daniel, que todas as dificuldades que a pandemia nos impôs e as mudanças comportamentais sirvam de reflexão para que a gente assuma novas posturas, reavalie e tente resgatar aquilo que é necessário para garantir uma infraestrutura de qualidade, serviços de qualidade, manutenção do trabalho para todos, né? A gente está aí otimista por novos tempos. Isso aí, otimismo nunca é demais, né? Obrigado, Thelma, pelas informações, pela entrevista com o Valdir Souza, que tem uma vasta experiência na questão do transporte coletivo urbano, ele que é ex-diretor operacional da TNSG aqui em Cachoeira do Sul. Bom, nós vamos para a tela porque é hora de interatividade, vamos ver o que os nossos telespectadores, os nossos internautas estão nos dizendo. Vamos colocar aqui na telinha o Ariovaldo de Cachoeira do Sul. Quando fica pronta a Ponte do Amorim? Será que é para este ano? Era para ser, né, Ariovaldo? Já era para estar pronta, inclusive, a Ponte do Amorim. Vamos dar uma verificada aí nessa situação, que é importante para quem precisa, né, dessa via ali bem importante de Cachoeira. A Irene também manda mensagem para a gente. Teve geada no bairro Marina, fez 2,5 graus, 2 graus e 5 décimos. Vamos ver a foto que a Irene mandou para a gente. Olha aí, ó, o gramado de casa, branquinho também, né? É incrível, porque na cidade é um pouco mais difícil a gente ver geada e hoje realmente teve essa formação aqui em Cachoeira do Sul. O Rubem Ribeiro também manda mensagem pra gente, geada grande hoje pela manhã no Barro Vermelho. Vamos ver a foto que o Rubem encaminhou pra gente. Olha aí, o potreiro branquinho também, né? Os cavalos aí e muita geada no interior de Cachoeira.
Quem mais? Tem mais mensagem chegando. O Edson Lopes também manda mensagem pra gente. Ligados no NT Sul com a vovó e o vovô aqui no Piquiri. Vamos ver a foto que o Edson mandou pra gente. Valeu, Edson. Um abraço pra você, pra vovó e pro vovô ligados aí na Novo Tempo também, no Piquiri, região que fica na região da 290 aqui em Cachoeira. Bibiane Lange mandando mensagem também. Estou aqui babando a neta e acompanhando as notícias. Vamos ver a foto que a Bibiane mandou pra gente. Legal. Aí a netinha, né? Mamando, coisa boa. Um abraço para toda a família aí. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Bom, o NT Sul desta terça-feira vai ficando por aqui. Você pode rever as reportagens lá no nosso site, onde você encontra também outros conteúdos, novotempo.com/NT Sul. A gente volta amanhã ao meio-dia. Eu espero por você. Até lá. Tchau.